irmãos, como é praxe todos os anos, no começo do ano, nós fazemos uma minissérie, algum tema específico, algum tema curto para expormos nesse início do ano, onde há, às vezes, muitas faltas também na igreja, devido a férias, devido a viagens, e nós aproveitamos então também para expormos algum tema que nós queremos ser pertinente para a igreja. E este ano, nesses próximos 3 domingos, nós faremos uma exposição baseada no tema Cristo e nossos afetos. Cristo e nossos afetos. Onde nós procuraremos mostrar como que a resposta para a nossa vida, para os nossos afetos mal direcionados, distorcidos, é Cristo. É para Cristo que nós devemos direcionar os nossos afetos. O nosso amor deve estar direcionado para Cristo. E se nós direcionarmos o nosso amor verdadeiramente para Cristo, Ele irá reorientar todos os demais amores da nossa vida. O nosso amor ao próximo e também o nosso amor a nós mesmos. Por isso nós vamos iniciar hoje tratando sobre o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. Me esqueci. Nós teremos uma série não apenas de sermões, dentro dessa temática, mas também teremos uma série de estudos na escola dominical, tratando sobre esse tema. Então, o mesmo assunto que nós trataremos no sermão será tratado logo em seguida na escola dominical, só que com um estudo bíblico e um desenvolvimento, obviamente, maior, que o estudo em si permite. Então, hoje nós trataremos sobre o assunto do narcisismo. Então, teremos um sermão agora, baseado aqui na exposição do texto de 2 Timóteo 3, 1 a 5, e logo mais o presbítero Aldo, aqui em aula conjunta com os irmãos, irá tratar também, desenvolver mais essa temática, ok? Teremos também aí a aula para as crianças, serão, acho que 3 classes, não é isso? Quem confirma para mim se são 3? Débora confirmou, 3 classes para crianças, então separamos aí em 3 faixas etárias, ok? Então, irmãos, diante disso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento da leitura, da exposição da palavra dEle. Santíssimo Senhor, nosso Deus, nós queremos mais uma vez nos achegar a Ti, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, Deus perfeito que se fez carne, habitou entre nós, padeceu em nosso lugar, foi ressuscitado, está à direita do Senhor, intercedendo por nós e nos conduzindo à Tua própria presença como filhos, ó Pai. Por isso, Senhor, por meio dele queremos invocá-lo e queremos suplicar a Tua bênção, a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito, do Espírito do próprio Cristo, para que possamos entender a Tua palavra e que possamos, por meio dela, sermos conduzidos a Ele, e que Ele possa, de fato, reorientar a nossa vida, que Ele possa, de fato, reorientar o nosso amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 a 5, nós limitaremos aqui a nossa exposição a esses 5 versículos, embora, se a gente for observar o texto, você vai perceber que o assunto começa antes e ele é desenvolvido também depois disso, então é importante a gente perceber que Paulo, aqui, ao tratar desse assunto aqui da impiedade dos últimos dias, da maldade, dos vícios dos últimos dias, ele está tratando isso num contexto de homens maus dentro da igreja, a quem Timóteo deveria evitar, a quem Timóteo não deveria imitar, e a quem Timóteo deveria evitar. Portanto, ao lermos esse texto, devemos entender que ele faz parte desse contexto maior anterior e posterior. Então diz assim a palavra do Senhor: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão de tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais,
ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Amém. Meus irmãos, na formatura do 3º ano de uma das melhores escolas dos Estados Unidos, uma escola de ensino médio, em 2012 um professor ficou famoso pelo seu discurso naquela formatura. O professor de inglês, ali logo no princípio do seu discurso aos formandos, ele disse o seguinte: ao contrário do que os seus troféus de futebol e os seus boletins sugerem, vocês não são especiais. Adultos ocupados mimam vocês, os beijam, os confortam, os ensinam, os treinam, os ouvem, os aconselham, os encorajam, os consolam e os encorajam de novo. Assistimos a todos os seus jogos, aos seus recitais, às suas feiras de ciências. Sorrimos quando vocês entram na sala e nos deliciamos a cada Twitter seus. Mas não tenham a ideia errada de que vocês são especiais, porque vocês não são. E esse discurso desse professor de inglês, ali daquela escola, tornou aquele professor famoso em jornais, em revistas, e depois ele escreveu até mesmo um livro tratando sobre o assunto "Você não é especial". Você não é especial. Aqui no Brasil, em 2012, a revista Época lançou ali o seu exemplar e na capa está essa notícia sobre esse professor que tocou nesse assunto e nesse problema da autoestima, do egocentrismo da nossa geração. E alguns autores seculares, irmãos, têm tratado já há algum tempo dessa temática, têm levantado a bola para esse problema que tem assolado a nossa sociedade. É claro que esse problema não é restrito ao nosso tempo. Na verdade, Paulo está mostrando que é problema do tempo dele, mas o fato é que isso tem sido ainda acentuado e reforçado, alimentado até mesmo por teorias da nossa própria sociedade. E alguns autores têm apontado isso. Alguns livros têm sido escritos, por exemplo, um livro que em tradução para o português o título seria A Geração Eu. A Geração Eu. Um outro livro que na tradução também livre para o português seria A Epidemia de Narcisismo. Então autores seculares reconhecem como isso tem sido um mal do nosso tempo. E esse professor de ensino médio tocou nessa ferida da nossa sociedade, para aqueles alunos formandos ali no ensino médio. É por isso que nós hoje vamos tratar sobre reorientar o nosso amor. Reoriente o seu amor. O fato é, irmãos, que o amor mal orientado, ele vai distorcer todas as coisas nas nossas vidas. E quando nós nos deparamos com esse texto aqui, nós precisamos primeiro fazer algumas considerações gerais sobre ele. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, saiba isso, que nos últimos dias, aqui não se refere a um período futuro. Paulo não está escrevendo para Timóteo e está dizendo assim, ó, Timóteo, ó, lá nos últimos dias vai ser assim, tá? Ou seja, não se importa com isso, porque não tem nada a ver com você. Mas saiba que lá, 2000 anos depois, vai ser assim. Né? E sabe que a gente é tão egocêntrico que a gente acha que os últimos dias é com a gente, né? Cada geração acha que os últimos dias é do seu tempo. É o nosso egocentrismo. A gente acha que é o centro da história mesmo, né? E o fato é que Paulo, quando ele diz os últimos dias, ele não está se referindo a um período futuro, quer seja agora ou quer seja ainda lá, mais para frente, no nosso tempo, quando Cristo estiver perto, ou imediatamente já, então, voltando. E isso fica claro no verso
5, na verdade no verso 6, olha só: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Veja que ele está falando dos últimos dias vai ser assim, e logo em seguida diz: olha, são esses homens aí que se introduzem nas casas. É desses homens que eu estou falando, que eles vão nas casas dos irmãos, e vão aí seduzir esses irmãos com ensinos falsos. Ou seja, Paulo deixa claro que ele não está falando de um futuro distante para Timóteo, ele está falando do presente. Por que isso, irmãos? Porque o Novo Testamento usa a expressão últimos dias para se referir a esse último período da humanidade, a essa última era da humanidade, que inicia na vinda de Cristo e quando Cristo consuma a sua obra. Por exemplo, a gente vê isso de maneira bem clara durante o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro faz ali o seu discurso, o seu sermão, e ele diz que aquilo que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel disse que nos últimos dias aconteceria. Então veja que o apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecostes, está dizendo: olha, quando Joel profetizou dos últimos dias, é isso que agora está se cumprindo. Ou seja, os últimos dias é esse último período da humanidade, que obviamente não são só alguns dias, mas já são séculos, na verdade 2 milênios pelo menos, em que é marcado pela vinda de Cristo e termina com o seu retorno final e a consumação de todas as coisas. Esse é os últimos dias na Bíblia. Os últimos dias começam ali com a obra de Cristo, a vinda de Cristo, a sua obra consumada, a sua assunção ao céu. E se estende pelo nosso tempo e se estenderá, se Deus quiser, aí por próximas gerações também, até que Cristo volte. Esse é o último período desse mundo velho que está fadado ao juízo de Deus. Então isso deve ficar claro em primeiro lugar para nós. Em segundo lugar, quando o apóstolo Paulo fala aqui de que nos últimos dias os homens serão, Paulo aqui nesse texto, ele não está falando de inimigos externos da igreja. Ele não está falando assim: olha, Timóteo, sabe que nos últimos dias, e Timóteo entendeu então, os últimos dias são agora, tá. Mas nos últimos dias, os homens lá fora, no mundo, na sociedade, eles vão ser assim, tá? Mas na igreja, a igreja é só paz, harmonia, amor, santidade. Não. Na verdade, ele está falando aqui no contexto anterior, no contexto posterior, de pessoas na igreja, dentro da igreja, não é fora da igreja, não é na sociedade apenas, mas é do mundanismo e de homens mundanos e que seguem essa filosofia mundana dentro da igreja. E uma outra coisa importante notarmos, uma terceira coisa, é que os males descritos aqui nesse texto não são aplicados apenas à família, porque quando a gente pega o texto aqui, a gente lê assim, serão desobedientes aos pais. A gente vê isso em alguns estudos, alguns sermões, às vezes a pessoa pegar esse texto e pensar nele e aplicar ele apenas à família, ao contexto da família. Até a NVI, aqui diferente de outras versões, ela acrescenta aqui, em vez de sem afeição natural, ela traduz aqui como sem amor pela família, mas o termo família não está no texto grego, então é um acréscimo, é uma interpretação da própria tradução, dos tradutores aqui do texto. Então veja, os males descritos aqui não são aplicados por Paulo de maneira restrita à família, mas à comunidade da igreja. Ele está preocupado com a igreja e a influência desses males na igreja, no corpo de Cristo, e os males e as consequências que isso traz. Então, tendo colocado essas considerações gerais importantes para entendermos o texto, irmãos, primeiro nós devemos observar o que o apóstolo Paulo diz aqui e ordena para Timóteo. Ele diz assim: saiba disto, aqui é uma ordem. Então, em primeiro lugar, Paulo nos ordena saber o amor que direciona os homens dos últimos dias. Qual o tipo de amor nos direciona? Então, Paulo aqui mostra que nós devemos conhecer as características dos homens dos últimos dias. E como eu disse, os homens
inclusive dentro da igreja. Essa é a nossa preocupação, porque os lá de fora estão lá fora. Nosso problema é quando esses homens são nós mesmos aqui na igreja, com essas características, com esses pecados. Veja que o apóstolo Paulo, então, inicia descrevendo como será a moralidade das pessoas nesses últimos dias presentes, desde o seu tempo. E ele coloca aqui uma lista de 19 vícios. E é difícil categorizar esses vícios aqui em um grupo, agrupar em algumas categorias. Quem sabe esses vícios estão restritos a isso, esses, aquilo, ou mais relacionados a uma coisa. E a maioria das classificações e agrupamentos aí parece artificial, até forçada. Mas uma coisa é importante a gente perceber aqui nesses 19 vícios. O mais importante é observarmos que a lista começa e termina com amores falsos. A lista começa com amores falsos, distorcidos, e termina com amores falsos, distorcidos. Veja que a lista começa, literalmente, no texto grego, se seguirmos a tradução assim, com amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Em português é difícil ter uma tradução, encontrar uma tradução que traduza dessa maneira. A maioria hoje traduz como egoísmo, egoístas, né? Mas em inglês é muito comum você encontrar as traduções traduzindo de maneira mais literal. Mas em português você tem Almeida Revista Corrigida, a tradução brasileira, que é uma tradução mais antiga, que foi revisada em 2010, a King James, que foi traduzida também, de 1611, e a Figueiredo, que é uma tradução católica, mas são poucas em português. Mas literalmente o texto grego diz: os homens serão amantes de si mesmos, amarão a si mesmos. E depois ele acrescenta aí, como está na Bíblia, né? Eles serão avarentos, que literalmente no texto grego é que são amantes do dinheiro, amantes da prata. Então veja, começa com amor distorcido, amar a si mesmo e amar ao dinheiro, amar os bens. E o texto também termina com 2 outros amores. Eles serão amantes do prazer, ou algumas bíblias, amigos do prazer, e em vez de amantes de Deus, ou algumas bíblias colocam como inimigos de Deus, mas literalmente eles serão amantes do prazer em vez de amantes de Deus, amarão o prazer em vez de amar a Deus. E no meio, ainda há um outro amor aí, ele diz que eles não são amantes do bem. As traduções colocam inimigos do bem, literalmente em grego é não amantes do que é bom. Então veja, por 5 vezes o texto usa a raiz da palavra amor, filéu em grego. Amam a si mesmos, amam o dinheiro, não amam o que é bom, amam o prazer e não amam a Deus. E o que a gente percebe aqui então nesse texto, queridos, é que o amor desorientado, o mal orientado, mal direcionado, ele produz todas as distorções possíveis na nossa vida. E Calvino destaca muito bem isso aqui no texto, quando ele diz que o primeiro vício aqui, que é o amor a si mesmo, é a fonte de onde emana todos os demais males. O amor a si mesmo é a fonte de todos os males, a começar do Éden. O que Adão e Eva fizeram lá no Éden? Eles se colocaram à frente, a sua vontade à frente, o seu eu na frente. Eles queriam ser como Deus, eles queriam determinar e decidir para si mesmos e por si mesmos o que era bom e o que era mal. E essa é a consequência de todos os males que assolam a humanidade. É a consequência do mundo quebrado que nós temos hoje. E Calvino destaca isso, que esse amor a si mesmo é de onde emana todos os demais males aqui. E de Adams vai além. Ele diz assim: o egocentrismo é o primeiro item da lista de Paulo e talvez o que ele considerava a fonte de tudo o que vem a seguir. A ênfase no ego encontrada em tantos livros de aconselhamento atualmente é uma evidência do fracasso da nossa sociedade.
o fato de ela ser adotada, embalada, propagada, até mesmo por autores cristãos, também é evidência de um sério fracasso na igreja. E atualmente, é difícil encontrar um livro que não mencione o amor próprio, a autoestima, a autovalorização. Todos esses conceitos promulgados tanto na igreja quanto fora dela são evidências do fato de que, mais uma vez, tempos difíceis estão começando a se instalar. Tempos difíceis. Por quê? Porque diferente daquela sociedade de Paulo, em que isso não era defendido assim abertamente, na nossa sociedade as pessoas agora defendem descaradamente que você tem que se amar mais, não é? Vai com algum problema conjugal num psicoterapeuta secular, o que ele vai dizer para você? É que você tem que se amar mais. Seu marido te trata assim, é porque você não se valoriza, você não se ama. Se ame mais, se valorize mais, se cuide mais. Esses são os conselhos que geralmente conselheiros seculares irão dar. Então, irmãos, o texto aqui revela que o problema das pessoas é que o seu amor está mal direcionado. Primeiramente, esse amor orbita no centro gravitacional do eu, gira em torno de si mesmo. E então esse eu, como um gigante planeta, ele atrai gravitacionalmente todos os outros amores, como o dinheiro, o prazer. Então o amor ao eu é o ídolo maior. Esse é o centro de gravidade. E em torno desse amor, desse ídolo maior, orbitam aí ídolos satélites, que servem e apoiam e reforçam esse ídolo central, que é o eu. Esse amor a mim mesmo. Essa preocupação exacerbada comigo mesmo. Então vejamos aqui as características que o apóstolo Paulo elenca aqui nessa lista. Nós não vamos examinar detidamente cada uma, vamos passar rapidamente. E como que essas características estão interligadas, interrelacionadas. Então ele começa aí com esse egoísta, que literalmente, como eu disse, é amante de si mesmo, ou que ama a si mesmo. E então ele passa aí, imediatamente, desse amor a si mesmo por amante da prata. Literalmente em grego é isso, amar a prata. O dinheiro, né? Os bens materiais. Por quê? Porque o egoísta, a pessoa que ama a si mesmo, do que ela precisa? Ela precisa dos bens para satisfazer então as suas vontades. Então, na verdade, ela não ama o bem em si, como às vezes a gente ingenuamente acha. A pessoa não, é que ela idolatra o dinheiro. Não, ela idolatra o dinheiro porque ela idolatra a si. Ela idolatra o dinheiro porque, na verdade, ela quer que esse dinheiro sirva ao ídolo maior, que é o eu, as suas satisfações, as suas necessidades. Ela ama o dinheiro porque ela coloca no dinheiro toda a sua segurança, toda a sua satisfação, todo o sentido da sua vida, porque isso vai satisfazer o seu eu. Mas o eu é a causa de tudo isso aqui. E então veja que essa pessoa que ama a si mesmo, e que por causa disso ama a prata, ama o dinheiro, ela se torna presunçosa, que descreve aqui quem é orgulhoso e se gaba disso, é um fanfarrão, é uma pessoa que se autopromove. E então essa pessoa que é presunçosa, obviamente ela se torna arrogante, que literalmente significa brilhar acima, que se mostra acima de outras pessoas. Então veja que essas três características aqui, elas revelam e ampliam a ideia do amor próprio. A pessoa ama demais a si mesma, por causa disso ela ama o dinheiro, ela ama os bens, ela se torna presunçosa e por isso ela se torna arrogante. Mas as coisas não param aí. Veja que essa pessoa também ela é blasfema, que aqui no texto se refere a alguém que é insultante, calunioso, difamador com o outro. Essa é a ideia da palavra em si, blasfêmia. A gente pega só um sentido religioso dela, né? De ofensa contra Deus. Mas não, a palavra blasfêmia é usada contra seres humanos, é uma forma insultosa de se referir a outros. E não é assim que acontece? A pessoa que tem o eu no centro, que é arrogante, presunçosa, ela não se torna maledicente com os outros?
Ela não fala de maneira vil de outras pessoas, porque ela se valoriza acima e despreza os outros. E é assim que ela age com os outros. E, consequentemente, uma pessoa dessa, como que ela age com as autoridades? Você acha que a pessoa que tem um eu no centro, que agora ela conseguiu realmente ter as posses que ela precisa, que é presunçosa, arrogante, você acha que ela vai respeitar alguma autoridade? Isso já começa de casa, da família. A família é o berço da sociedade. E a pessoa começa desrespeitando a figura de autoridade ali na própria casa, que representa Deus, que é o pai, que são os pais. Na verdade, o termo aqui se refere a ambos os progenitores, literalmente os progenitores, desobediente aos progenitores. É a pessoa que ela não é persuasível, ela não se convence, não se deixa convencer pelos seus pais, pelas autoridades em geral. E veja que o texto continua falando de pessoas ingratas, ou seja, não gratos, sem gratidão, não conseguem reconhecer o bem que recebem de Deus, não conseguem reconhecer o bem que vem de outras pessoas. Então a vida é marcada por uma ingratidão às demais pessoas. E por outro lado, essa arrogância, esse convencimento de si mesmas. Aí o texto continua, ímpios, que significa aqui não consagrado ou profano, a pessoa não piedosa. A pessoa que agora desrespeita e não valoriza tudo aquilo que é de mais sagrado, tudo aquilo que é de mais valioso, as nossas tradições, os nossos bons costumes, a família é desvalorizada, a religião é desvalorizada, tudo perde o seu valor. E a pessoa é ímpia, profana, não piedosa. Aí continua o texto, sem afeição natural, né? Ou com a NVI acrescenta aí, pela família, né? Mas literalmente o texto está falando de pessoas que não são carinhosas, não têm afeto, não são afetuosas. E aqui não se refere apenas à família, se refere à afeição natural por pessoas próximas, amigos, parentes, conhecidos. Quem está à sua volta, o seu próximo, ela não tem afeição. Ela não considera o outro como igual a si mesmo e não ama esse igual. Então não há afeto, não há carinho. Aí continua o texto, mostrando as consequências. Irreconciliáveis, conforme diz a NVI, ou implacáveis, conforme a NAA. Que literalmente significa a pessoa que não se reconcilia, ela não está disposta a entrar em paz com os outros. Agora perceba, por que a pessoa não está disposta a se reconciliar, entrar em pacto, entrar em aliança, fazer as pazes com outros? Não é por causa do amor excessivo a si mesmo, a sua honra? Não é porque a pessoa se ama tanto, que ela não aceita ser ofendida. Então ela não aceita agora se reconciliar com aquele que a ofendeu, aquele que a feriu. Porque ele me traiu, eu não aceito agora mais me relacionar com essa pessoa. Não quero mais saber dela. Por quê? Porque o seu eu foi ferido. O seu amor a si mesmo é tão exacerbado que ela não consegue aceitar qualquer mal que veio do outro e ela não consegue perdoar isso. É uma ferida mortal, fatal para ela. Então ele diz, caluniadores. Caluniadores aqui é a tradução da palavra diabolos, que obviamente pelo som você já percebe que é de onde vem a nosso termo diabo, que significa difamador, acusador. É a ideia de um acusador falso, alguém que levanta mentiras e acusa o outro de maneira falsa. E essa palavra então ela é usada para Satanás. E o que isso nos mostra aqui é que as pessoas desta era se tornam semelhantes a ele. E é interessante que quando o apóstolo Paulo diz aí no início do texto que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, essa palavra terrível só ocorre em mais um lugar no Novo Testamento, que é quando o texto lá de Mateus se refere aos endemoniados gerazenos ou gadarenos, né? Conforme aí os termos que a gente usar para traduzir. E veja que aqueles endemoniados lá são descritos como terríveis, amedrontadores.
E esses tempos terríveis, né, e a característica desses homens desses últimos tempos terríveis, se assemelha a de pessoas endemoniadas. E veja que o texto imediatamente anterior aqui, no verso 26, tinha acabado de citar o diabo. E para que assim voltem à sobriedade e escapem das armadilhas do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então veja, irmãos, que isso aqui tudo, resumido nessa palavra caluniadores, ou diabolos, nos associa não a Cristo, mas a sua antítese, que é o diabo. Nos parecemos mais com ele, em vez de nos parecermos mais com Cristo. E então o texto continua dizendo que essas pessoas são sem domínio próprio. Literalmente, o termo significa sem poder de governar. É acrates, desculpem. É de onde vem o nosso termo cracia, né? Que é governo. Democracia, teocracia. E aqui é sem poder de governar. É a pessoa que não se governa, que não consegue se dominar, não consegue controlar os seus desejos. E por que isso acontece? Você acha que uma pessoa que ama demasiadamente a si mesma iria querer controlar suas vontades, seus desejos, em vez de satisfazê-los? Em vez de dar vazão a eles? Não, a pessoa que ama demais a si mesma, ela quer toda a satisfação para ela, todo o prazer para ela. Ela não vai deixar de se satisfazer por causa do próximo. Ela não vai deixar de se satisfazer porque Deus diz para ela não fazer aquilo. Nós só fazemos isso, nós só nos autocontrolamos, dominamos e governamos quando nós amamos mais a Deus e ao nosso próximo do que a nós mesmos. Mas quando o nosso amor está distorcido pelo ego, a gente não tem mais domínio próprio, porque a gente só quer satisfazer o nosso Deus maior, o nosso próprio eu. Aí dessa falta de domínio próprio, vem todos os outros males, cruéis, que literalmente se referem a uma pessoa que não é mansa. Às vezes é um termo usado para se referir a um animal não domesticado, um animal indomável. Descreve aqui uma pessoa feroz, incontrolável, como um animal selvagem. Aí o termo seguinte é traduzido aí na NVI ou NAA também, inimigos do bem, que literalmente é que não amam o bem. E se não amam o bem, o que ela é? É inimigo do bem. Quem não ama Deus, o que é? É inimigo de Deus. E essa pessoa não ama o bem, é inimiga de Deus. Em seguida, traidores, que fala aí e se refere a uma pessoa que entrega injustamente uma pessoa ao controle de outra. Precipitados, que se refere aí a uma pessoa que não toma cuidado, ela é despreocupada, é imprudente, então ela cai à frente por causa da sua precipitação. Porque ela não pensa nos custos daquilo que ela está fazendo, ela simplesmente age impulsivamente. Soberbos ou convencidos, conforme a NA, é a ideia de uma pessoa que solta fumaça, que fumega, que cintila, que se exibe. Então o texto termina as descrições com amantes dos prazeres, que amam os prazeres. É onde está a raiz da palavra hedonê, né? Que é hedonismo, prazer. E então eles são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então ela ama o prazer e não a Deus. Agora percebe como é que o texto começa? Das características, amante de si mesmo, e como é que termina? Não ama Deus. Você entendeu o que Paulo está colocando aqui para nós? O oposto de amar a Deus é amar a si mesmo. Quem ama exacerbadamente a si mesmo jamais irá amar a Deus acima de todas as coisas. E por causa disso também jamais irá amar ao próximo. É por isso todas essas consequências sociais, inclusive dentro da igreja, que o apóstolo Paulo descreve aqui nesse texto. Então o apóstolo Paulo está mostrando claramente para nós aqui, encapsulando tudo isso dentro desses amores aqui,
e mostrando que quando nós deixamos de colocar a Deus no centro da nossa vida, nós colocamos outra coisa. E normalmente é quem? Somos nós mesmos. E isso vai distorcer toda a realidade à nossa volta. E veja que isso distorce até mesmo a nossa religião, porque o apóstolo Paulo agora fecha tudo com a característica da religiosidade. Se primeiro ele descreveu a característica da moralidade, agora ele descreve a característica da religiosidade, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então ele está mostrando aqui que o resultado de uma pessoa que ama demasiadamente a si mesma e ao dinheiro e ao prazer, e consequentemente não amando a Deus como deveria, é que o resultado é que a religião dessa pessoa é apenas de forma externa, mas sem um poder real, sem um poder real transformador da sua vida. A sua vida deixa de ser moldada verdadeiramente pela religião, no caso nosso, pelo cristianismo, por Cristo, e ela passa a ser moldada pelo eu. E é interessante que o Antigo Testamento diversas vezes condena esse tipo de religiosidade formal, apenas na aparência. Diversas vezes o Antigo Testamento fala de pessoas que eram circuncidadas apenas na carne, mas não no coração, ou seja, era meramente formal. Algumas vezes fala de festas e sacrifícios que eram apresentados a Deus como se fosse uma adoração a Deus, mas era meramente formal e Deus rejeitava aqueles sacrifícios, rejeitava aquelas festas, rejeitava aquele culto. A Bíblia fala no Antigo Testamento de pessoas que jejuavam, mas Deus disse: porventura é esse o jejum que eu escolhi? Meramente na forma, meramente ficar sem comer, meramente afligir o seu corpo com o castigo da fome, e não praticar a justiça, não defender aqueles que precisam serem defendidos. Então veja que essa é a consequência de uma pessoa que ela vive centrada em si mesma, que no final das contas não ama Deus, mas ela mantém toda a forma externa de religiosidade, continua vindo à igreja. É por isso que Paulo está preocupado com isso aqui, e está mostrando para Timóteo, que essas pessoas, e podem ser nós mesmos aqui, nós podemos às vezes, por causa do nosso ego, deixarmos a Deus de lado, deixarmos Ele fora do centro da nossa vida, mas mantemos toda a aparência de cristãos, de reformados, de presbiterianos, vimos da igreja, cantamos cânticos, adoramos ao Senhor, temos reverência no culto, exigirmos que o culto tem que ser teocêntrico, cristocêntrico, mas às vezes é só a forma, porque o coração não está nisso. A nossa adoração verdadeira do coração, dos nossos afetos, não está, muitas vezes, em Cristo. E é assim que Paulo fecha isso. E depois então de descrever para conhecermos as características dos homens dos últimos dias, então Paulo mostra que nós devemos, depois de conhecer, fugir do tipo de amor que direciona esses homens dos últimos dias. Então veja que o texto começa com uma ordem: saibam disto. Então devemos conhecer o tipo de amor que direciona a humanidade nesses últimos dias. E por fim, nos afastar e fugir desse tipo de amor que direciona a humanidade nesses últimos dias. Então veja que, depois de fazer toda essa descrição das características, Paulo ordena para que Timóteo fuja, se afaste. E esse tipo de homem aqui, esse é o tipo de homem no velho mundo, nos seus últimos dias. Ele está dizendo: olha, essa é a característica do velho mundo, desses velhos homens que estão com seus dias contados. Ou seja, se afaste, se afaste. É como Deus disse para o povo da Babilônia: sai do meio dela, se você não quiser participar dos seus flagelos. Ou seja, se afaste disso, se você não quer colher as consequências disso para a sua vida, fuja. Agora, será que quando Paulo diz tudo isso aqui, irmão, será que Paulo está promovendo obras humanas? Será que ao mostrar todos esses pecados e dizer para você fugir, será que no final das contas ele está dizendo: olha, é suas obras que contam, é o que você faz que conta, é assim que você vai ser salvo? Será que é isso que ele está querendo dizer? E se a gente volta ao capítulo 1,
de 2 Timóteo, lá no verso 8 a 11, Paulo vai dizer assim: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suportem comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, veja que Paulo, no seu contexto, ele não está defendendo que eu sou salvo pelas minhas obras, mas ele está mostrando que o fato de Deus ter nos salvado e nos chamado com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua decisão e graça em Cristo, isso agora deve transformar as nossas vidas. É por isso que ele escreve logo em seguida para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então veja que graça, para Paulo, não é um conceito meramente passivo, mas ativo, de Deus fazer em nós, fazer por nós, aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, com o nosso eu, com o nosso ego. Mas o fato é que agora a nossa vida sendo reorientada pelo Evangelho, agora o fato de que o Evangelho de Cristo trouxe o raiar de um novo mundo, um novo tempo, e embora estejamos neste mundo e nos últimos dias deste mundo, por outro lado nós já somos cidadãos do novo mundo celestial. E o Evangelho deve reorientar a nossa vida, e nós devemos viver como cidadãos do reino de Cristo, guiados pela ética do reino dele. E lembra, irmãos, novamente aqui, que Paulo não está falando de pessoas distantes lá no mundo, mas de pessoas mundanas na igreja. E ele está dizendo para fugir e nos afastarmos desse tipo de pessoa. Ele está dizendo isso para Timóteo, isso continua sendo válido para nós. Se enxergamos irmãos que insistentemente demonstram esse pensamento desse mundo velho dos seus últimos dias, nós devemos, como disse Paulo aqui, depois de exortar, olha só, Paulo escreveu para Timóteo dizendo que ele deveria evitar controvérsias tolas e inúteis. Ele diz que o servo do Senhor não deveria viver a brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Deveria corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem das armadilhas do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ele está dizendo para Timóteo: você tem que exortar essas pessoas, com mansidão, com paciência. Mas depois de insistentemente exortarmos 1, 2, 3 vezes, você vê que a pessoa não muda. O que Paulo disse para Timóteo? Afasta desse tipo de pessoa. Se distancie desse tipo de pessoa. Nós devemos notar se essas pessoas continuam assim, às vezes dentro da igreja, com aparência de piedade, mas sem o poder da piedade. Muitas vezes o dever que nós temos é de não comer, não nos assentar, não nos relacionarmos com essa pessoa. E quem sabe isso envergonhe ela, como diz Paulo em outra carta, e leva a ela ao arrependimento, quem sabe. Mas o fato é, irmãos, que nós devemos fugir, nos afastar. E a ideia aqui é de não copiarmos, não imitarmos os exemplos e as más influências dessas pessoas, inclusive dentro da igreja. Só que será que isso já não nos contaminou? Será que o egoísmo, que leva a um amor exacerbado pelo dinheiro, ao prazer, já nos contaminou? Será que nós mesmos não estamos sendo pessoas assim? E se nós de fato estamos sendo pessoas assim, como que nós podemos fugir e nos afastar de nós mesmos? E sabe, no final das contas, muitos de nós aqui deveriam andar com a placa no peito, assim ó, escrito assim: eu sou o homem ou a mulher que Paulo disse para você fugir. Será que não é isso? Será que muitas vezes nós aqui não deveríamos andar com a placa assim? Para os nossos irmãos aqui ver, ó, eu sou o homem que você
deveria fugir, como diz Paulo aqui. Porque muitas vezes, de fato, essa filosofia mundana já está impregnada nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Portanto, irmãos, nós vimos aqui que devemos saber o tipo de amor que direciona os homens nos últimos dias. E devemos fugir do tipo de amor que direciona esses homens nesses últimos dias. E é interessante a gente nos lembrar de Romanos 1, porque ele nos ajuda a entender a lógica desse texto. Porque lá em Romanos capítulo 1, Paulo mostra que como que aqueles que negam e se afastam do Criador, aqueles que negam o conhecimento de Deus, que negam dar glória e honra e o amor devido a Deus, ele diz lá que essas pessoas terminam por distorcer e negar a própria ordem criada. Então você nega o Criador, e você termina negando a própria ordem e o sentido da criação. É o que você vê em muitos filósofos. O mundo não tem sentido, a criação não tem sentido. Por quê? Você termina tirando o Criador do centro gravitacional que deveria ordenar a sua vida. E o que acontece depois? Você fica sem direção. E a pessoa nega e distorce a própria ordem criada. Como não ama a Deus, mas o odeiam, pedem um referencial e desfiguram a si mesmo. A violação do primeiro mandamento, irmãos, deve ser bem claro para nós, que ela leva à quebra dos demais. Aqui a gente consegue perceber claramente no texto como que deixar de amar a Deus e começar a amar a si mesmo, no lugar de Deus, leva à quebra do terceiro mandamento, a blasfêmia, leva à quebra do quinto mandamento, honrar pai e mãe, leva à quebra do nono mandamento, leva que é falar mentira, dar falso testemunho, o 10º mandamento, cobiçar. Quebra tudo. Se eu não amo a Deus, como disse Jesus, quem me ama guarda os meus mandamentos. Se eu não amo a Deus, eu quebro todos os mandamentos. Porque eu não tenho o princípio motivador para guardá-los. E eu não tenho mais a capacidade, vinda da graça dele, de guardá-los. Então a relação entre os vícios aqui é bem clara. O amor elevado a si mesmo, a autoestima elevada, leva à presunção e arrogância. A presunção e a arrogância naturalmente levam a um discurso áspero e difamador com as pessoas. E quem se acha muito bom, geralmente pensa pouco dos outros. E a sua fala reflete isso. E a desobediência fecha o círculo, pois os orgulhosos dificilmente respeitam qualquer autoridade. E aqui no texto de Timóteo, Paulo revela que o problema das pessoas é que o seu amor está mal direcionado. Então há 3 amores aqui desordenados. O narcisismo, que é o amor a si mesmo, onde a pessoa agora ela cede à tentação de ser. O narcisista, ele quer ser alguma coisa, ele acha que é alguma coisa. É a tentação de ser, o amor a si mesmo. O materialismo, que é o amor ao dinheiro, é a tentação de ter. É o que eu possuo que vai me definir. O hedonismo, que é o amor ao prazer, que é a tentação de sentir. É o que eu sinto que dá sentido para a minha vida. É por isso que esse mundo é tão focado naquilo que é sensível, naquilo que é palpável, naquilo que dá prazer imediato. É um dos assuntos que nós vamos tratar aí do imediatismo no próximo, daqui 2 estudos, na verdade. Então perceba, irmãos, que esses 3 amores desordenados, narcisismo, materialismo, hedonismo, afetam a nossa vida, distorcem a nossa vida. E eles estão relacionados entre si nesse amor a si mesmo, porque servem ao primeiro. E perceba que a maioria dos comerciais de televisão são focados nesses 3 tipos de amores aqui. Você vai ser se você tiver isso. Você vai ser algo ou alguém se você tiver esse objeto, essa casa, esse carro, esse bem, esse telefone. Você vai ter algo de valor, algo de bem se você comprar isso. É um bem, é um valor, é uma fortuna, é algo que vai te proteger ao longo da vida. Compre Bitcoin, e olha que eu gosto de Bitcoin, tá? A pessoa acha que o valor dela está naquilo, a proteção da vida dela está nisso. Proteção da vida dela está nisso.
Hedonismo, isso vai te dar prazer. Isso vai te dar sentido. Você vai sentir-se o melhor homem, a melhor mulher da face da terra, se você tiver esse objeto, tiver essa coisa. Comparar isso. Veja que o mundo sabe que esses 3 amores aqui nos seduzem muito. E esses 3 amores, no final das contas, nos afastam de Deus, do amor verdadeiro a Deus. E é evidente então, irmãos, que quando o amor a Deus é substituído por outros amores, surgem todos os tipos de vícios na nossa vida. Mas sabe qual é o problema? É que o psicoterapeuta canadense Nathaniel Braden, em 1969, ele escreveu um livro. E esse livro, ele deu início, e através dele foi o pai do movimento da autoestima. E ele afirmou então que a autoestima era a chave para o sucesso, tanto das relações pessoais, quanto profissionais. E todo mundo, até igrejas, passaram a endossar essa ideia de que uma autoestima, de que o amor próprio, de que a autovalorização é a chave do sucesso, é a chave da felicidade, é a chave para ser uma pessoa mais plena. Só que em vez de ser o remédio, para Paulo, a autoestima, o amor próprio, é um veneno que intoxica, que distorce a realidade, é um alucinógeno, que distorce tudo à nossa volta. Porque o fato é, irmãos, que nós não precisamos mais de amor próprio. Já temos o suficiente. Já nascemos com ele. Já nascemos com amor próprio. Ter mais amor próprio como solução é jogar gasolina para tentar apagar um incêndio. Porque na verdade a gente só tem 2 tipos de ego, 2 tipos de amor próprio. O ego inflado, que leva ao orgulho. Então quando a pessoa se ama tanto, e o seu ego está tão inflado nesse amor próprio, essa estima está tão elevada, que ela agora se torna arrogante, pretensiosa, soberba com as outras pessoas. Mas existe um outro lado que a gente não percebe como sendo amor próprio, que é a pessoa cheia de autocomiseração, que muitas vezes cai na depressão. Não estou dizendo que são todas as depressões, tá? Não é isso. Mas perceba que muitas vezes uma pessoa deprimida, com autocomiseração, é por causa do amor próprio, não é falta de amor próprio. Porque pensa comigo, se ela tivesse falta de amor próprio, ela estaria preocupada com a sua situação? Ah, ninguém me ama. Não, mas eu não me amo, então fez diferença, né? Para mim é a mesma coisa. Eu não me amo e ninguém me ama, então está igual, né? Só se preocupa se ninguém a ama, ninguém gosta dela, ninguém a trata bem, porque ela se ama muito e isso ofende ela, isso fere ela. Ou porque sua vida está ruim e ela se ama tanto e a vida está tão ruim, a sua situação financeira, a situação conjugal, familiar, está tão ruim que ela não tolera isso. Por que ela não tolera? Por causa do amor próprio. Porque se ela não tivesse amor próprio, ela toleraria, não fazia diferença para ela. Ela não ligaria para si mesma do que alguém pensa, deixa de pensar. Mas é o amor próprio que leva tanto ao orgulho como à autocomiseração ou depressão, em muitos casos. É o ego. É o ego. Apenas em 2 espectros diferentes. 2 polos diferentes. Um inflado e outro murcho. Mas o ego está ali, o amor próprio está ali. E é por isso que a pessoa age dessa forma. Então, ambos, o amor a si mesmo, o ego inflado, está no centro e a causa dos nossos problemas, irmãos. E a filosofia desse mundo diz que mais amor próprio resulta em uma vida pessoal mais significativa e plena. Só que a filosofia divina diz que se cada um de nós amasse menos a si mesmo e mais ao outro, no final, nós seremos mais satisfeitos e mais felizes. Pense só, pense comigo aqui. Quando eu amo e cuido do que é meu, das minhas coisas, das minhas necessidades, sou eu sozinho cuidando de mim, não é? Eu me amo tanto, estou focado tanto nas minhas coisas, nas minhas necessidades, nos meus projetos, nos meus problemas, e sou só eu cuidando de mim. Agora, se nós pensássemos menos em nós, mais no próximo, e se muitos nessa igreja fizessem isso, seriam mais de 200 pessoas pensando e cuidando de nós, em vez de nós sozinhos. Você entendeu? Se eu me amo e cuido tanto das minhas coisas, sou eu sozinho cuidando delas. Mas se eu deixo esse amor
próprio de lado e começo a amar o meu próximo, e se os mais de 200 membros aqui dessa igreja fizessem isso, não seria eu sozinho cuidando de mim, seriam mais de 200 cuidando de mim, mais de 200 cuidando de você. Mas a gente acha que mais amor próprio é mais para nós, não é? Mas no final é menos. E aquele professor de inglês ali naquele discurso, ele diz uma frase que é marcante, depois você pode ouvir lá na internet o discurso dele. O altruísmo é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. O altruísmo é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. O mundo diz que é o egoísmo, é pensar mais em si que vai fazer mais por você. Mas pensar mais no outro vai fazer mais por você. É o que Jesus disse. Há mais felicidade em dar do que receber. Essa é a filosofia de Deus, mas não é a filosofia do mundo. É interessante, irmãos, que C.S. Lewis, na carta, tem vários títulos, né? Cartas do Inferno, Cartas do Diabo, seu aprendiz, vocês sabem disso. Tem uma parte lá que ele trata sobre essa questão do amor próprio. E eu quero fazer essa leitura para vocês. Ele diz assim, ó, aqui é o diabo falando de Deus como inimigo, tá? O inimigo, ou seja, Deus, quer que no final, que o homem seja tão livre de qualquer opinião em seu próprio favor, que consiga alegrar-se por seus próprios talentos tão francamente e agradecidamente quanto pelos dos seus semelhantes, ou por uma manhã de sol, ou ao ver um elefante ou uma cachoeira. E Deus quer que cada homem, ao longo da sua vida, apto a reconhecer todas as criaturas, e mesmo ele próprio, como coisas gloriosas e excelentes. Ele quer matar em todos eles o amor próprio, tão rápido quanto possível. Mas em sua política de longo prazo, temo eu, ele devolve a eles tudo que lhes tirou, como um novo tipo de amor próprio, que se espalha por toda a raça humana, em forma de caridade e gratidão por todos, inclusive por ele mesmo. E quando finalmente eles conseguem realmente aprender a amar o seu próximo como a eles mesmos, eles serão capazes de amar a si mesmos, como a seus semelhantes. Pois nunca podemos nos esquecer, isso é o diabo dizendo, nunca podemos nos esquecer que da mais repugnante e incompreensível característica do nosso inimigo, que é Deus, é amar realmente os bípedes lisos. Ele os criou e sempre devolve com a mão direita tudo o que lhes havia tirado com a esquerda no final das contas. O nosso grande esforço, portanto, está em manter a mente do homem presa no valor que ele mesmo tem. Sei que é uma citação longa e às vezes é difícil prestar atenção. Mas o que ele está dizendo é que Deus quer que nós fiquemos livres do pensamento centrado em nós mesmos. Mas que esse pensamento centrado em nós mesmos, ou essa humildade que a gente precisa desenvolver, não significa pensarmos menos de nós mesmos, das nossas coisas, daquilo que nós fazemos. Ele até cita o exemplo da mulher que é muito bonita e ela diz assim, não, eu sou feia. Ou seja, pensar menos de si mesmo. Não, não é isso. É pensar menos em si. E não se julgar superior ao outro por causa disso. E não ficar centrado nesse pensamento a si mesmo. E então ele diz que Deus quer matar esse amor próprio em nós, mas a longo prazo, na verdade, Deus está reorientando o nosso amor próprio. E quando ele diz para nós não amarmos a nós mesmos, na verdade ele não está querendo dizer que nós devemos agora nos odiar, não é isso. Na verdade ele quer que o nosso amor próprio seja agora reorientado pelo amor a Deus. E é por isso que ele vai dizer que ele nos devolve com a mão direita o que ele tirou com a esquerda. Parece que perdemos o amor, o cuidado com nós, às vezes não. Deus nos devolve de outra maneira, mais plena, e que agora glorifica Ele. Irmãos, Paulo, o que ele está fazendo aqui é descrever as características desse velho mundo em seus últimos dias. E veja que o centro de gravidade desse mundo está errado e distorce todas as coisas à nossa volta. No filme Interestelar, de 2014, Christopher Nolan,
ele demonstra de maneira bem clara ali daquela obra de ficção, mas bem embasada cientificamente, como que a gravidade afeta tudo à nossa volta. A gravidade distorce o espaço e distorce inclusive o tempo. Não sei se você sabe, mas só o fato de eu estar um pouco mais elevado que vocês que estão me ouvindo aqui, o tempo aqui em cima passa um pouco mais rápido do que vocês aí embaixo. São coisas de 10 elevado a menos 19, às vezes. Em um milímetro isso acontece já em escala microscópica, né? Através de relógios atômicos, eles medem isso. Um satélite em órbita, só porque ele está mais afastado do centro de gravidade, o tempo lá passa diferente, então eles precisam calibrar o relógio dos satélites para compensar a diferença de tempo entre aqui e lá em cima. Mas veja, a gravidade ela distorce tudo. E o filme ele retrata bem isso ali de uma maneira, claro, muito maior e mais perceptível do que esses poucos milissegundos aí que a gente não consegue perceber aqui na Terra. E lá ele mostra como que essa realidade é alterada diante de um campo gravitacional mais forte ou mais fraco. E temos ali um buraco negro chamado Gargantua, que descreve, como alguns entendem ali, né, representa o mundo moderno que engole e destrói todas as coisas. E o próprio Christopher Nolan, ele diz que o filme procura retratar e responder o que é ser homem. O que é o ser humano? E dentro dessa temática do que é ser homem, o que é o homem, ele procura destacar e dar bastante atenção ali ao tema do amor. O tema do amor. E ali você vê dois homens que basicamente são o oposto um do outro. Você tem o Dr. Mann, que representa ali o homem moderno, humanista, materialista, egoísta, autocentrado, fechado em si mesmo, que acaba no niilismo, sem sentido nenhum. Engana, mente, trapaça, tenta matar o Dr. Cooper. E o Dr. Cooper, por outro lado, representa o homem preocupado nos outros. Ele ama a sua família, ele ama a humanidade, e isso leva ele ao auto-sacrifício, imitando a própria atitude de Cristo de se sacrificar por aqueles que ele ama. E veja que, então, irmãos, que a solução para os nossos problemas não é nos amar e nos valorizar mais. Nós já fazemos isso. Na verdade, essa é a causa do problema. O amor próprio, ele distorce tudo. A solução é agora colocarmos nosso amor no lugar correto. A solução é conhecer o amor de Deus em Cristo, que é revelado no Evangelho. Se eu conheço o amor de Deus em Cristo, revelado no Evangelho, e se ao conhecer o amor de Deus em Cristo, eu reoriento o meu amor, e o meu amor passa agora a orbitar um centro de gravidade maior e melhor, agora toda a minha vida é reorientada pelo amor de Cristo, pelo amor que eu tenho por Ele, porque Ele me amou primeiro, então eu amo, como diz a palavra de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor dEle por nós reorienta o nosso amor para Ele, para que agora isso possa reorientar a nossa vida. E ao amarmos a Cristo, irmãos, nós podemos aprender a amar como Ele amou. Então qual é a solução? Não é amar mais a si mesmo. Essa é a causa aqui para Paulo. É amar mais a Cristo. É colocar Deus, o amor a Deus, acima de todos os outros amores. Isso vai reorientar o seu amor ao próximo e vai reorientar o seu amor a si mesmo. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos, nesse momento, cantar um cântico que nos leva a refletir sobre essa verdade.